Glória a Deus, né? Pai do Senhor, dando aqui continuidade. Então, nós aqui estávamos falando no vídeo passado que os dons do Espírito Santo não veio para poder promover alguém, né? Não veio para poder deixar alguém superior ao seu próximo de maneira alguma, né, irmãos? De maneira alguma, né? Para poder edificar a igreja, né? Não é para poder colocar alguém em um pedestal maior, não. De maneira alguma, não é isto, né? O propósito dos dons do Espírito Santo não é este, tá, irmãos? Né? Outra coisa aqui também que a lição diz é que os dons do Espírito Santo nós não recebemos por méritos. Ou seja, não é porque a gente fez por onde de receber, né, irmãos? Na realidade, não adianta, né, fazer como muitos fazem, que eu acho que é um absurdo isto, né, irmãos? E às vezes quer pegar e negociar com Deus, né? E chega até o Senhor e fala: Mas, Senhor, eu li a tua palavra inteira várias vezes, me dá isso. Mas, Senhor, eu fico tantas horas de oração, me dá isso. Mas, Senhor, e a pessoa quer indagar, o Senhor quer negociar com Deus, né, irmãos? E na realidade as coisas de Deus é pela graça, irmãos, é o favor de Deus. Acerca dos dons do Espírito Santo, nós recebemos, né, pela graça, irmãos, pelo favor. Eu conheço pessoas que aceitou o Senhor Jesus Cristo, acabou de aceitar Jesus, já recebeu, já foi batizado com o Espírito Santo e já recebeu o dom de profecia, irmãos, porque Deus, ele distribui o Espírito de Deus, ele distribui da maneira que ele quer, né, irmãos? Outra coisa que nós temos que entender é que também que não podemos medir o grau de espiritualidade de uma pessoa por causa do dom que a pessoa tem, né, irmãos? E infelizmente há muitos que olha para a pessoa, né, julga o grau, mede o grau de espiritualidade da pessoa, né, através do dom que a pessoa tem. E se nós formos agir assim, nós iremos ver que a igreja que nós estamos estudando aqui, ela era para ser uma igreja completamente espiritual, porque ali não faltava dom nenhum. Mas, no entanto, eles eram carnal, eles eram imaturos, tá, irmão? E o próprio Senhor Jesus Cristo, ele disse aqui na sua palavra, Mateus capítulo 7, verso 22 e 23, ele disse assim que naquele dia muitos irão dizer: Mas, Senhor, nós não profetizamos no teu nome, nós não falamos em língua, nós não fizemos maravilha no teu nome, nós, né, não fizemos tantas coisas no teu nome. O Senhor vai dizer assim: Olha, apartai-vos de mim, vós que eu não conheço, vós que praticais a iniquidade. Então entenda uma coisa: o dom não é garantia de espiritualidade, de vida com Deus. Por quê? Porque nós recebemos pela graça do Senhor, né? É um favor de Deus. Ele dá, irmãos, ele dá na intenção do que? Da nossa vida ser edificada e outras vidas ser edificadas através, né, de Deus usando-nos, né? Conheço algumas pessoas, não quero, né, demorar muito aqui, né, em falar, mas pessoas que na realidade são muito utilizados, né, irmãos, nas coisas de Deus, mas no entanto vive uma vida completamente errada, tá, irmãos? Vive uma vida, né, que de mau exemplo, tá, irmãos? Mas vamos lá, edificando a si mesmo e aos outros. Edificando a si mesmo. Paulo diz que quem fala em língua estranha edifica-se a si próprio. O apóstolo estimula o crente da igreja de Coríntios a cultivar sua devoção particular a Deus através do falar em línguas concedida pelo Espírito Santo. O objetivo de edificar a si mesmo, isso mesmo, não significa que o apóstolo dos gentios proibia o falar em línguas publicamente, mas ao fazê-lo de maneira devocional, o crente batizado com o Espírito Santo edifica-se no seu relacionamento com Deus. Falar ou orar em línguas proveniente do Espírito é uma bênção espiritual maravilhosa. Então entenda que a Bíblia, ela não proíbe ninguém de falar em língua estranha. O dom de línguas é um dom maravilhoso, irmãos.
em que o crente recebe, irmãos, para a sua própria edificação. Aí há muitos que dizem aquele texto assim, né? Quando não houver dois ou três, quando não houver intérprete, né, irmãos, né, para poder interpretar as línguas estranhas, então que se cale, né? E tem alguns que proíbem falar em língua estranha. Só que as línguas estranhas, muitas das vezes, é algo que nós estamos precisando, né, no momento, receber um renovo, receber uma bênção de Deus, receber um fortalecimento, e muitos se travam, muitos, né, trancam a sua boca, né, e é uma coisa que nós não podemos, irmão, de maneira alguma, né, irmãos, nos travar, né, irmão, diante deste dom. Né? Nós temos que colocar para fora. Quando vinha a vontade de falar em mistério, né? Entendeu? Nós temos que falar em mistério, porque através dos mistérios que Deus dá, coisas novas Deus está fazendo em nossa vida. A nossa vida, ela é edificada. É lógico que eu concordo sim, né? Com sabedoria. Eu estou dizendo isto, mas com sabedoria, né, irmãos? Não é proibido falar em língua estranha. Mas imagina-se num culto. A pessoa tem que ter sabedoria. Imagina-se num culto em que o pregador está pregando e a pessoa está falando em língua estranha, o culto todo, e chega na hora da pregação, ela já continua falando em língua estranha ainda. Na hora da pregação e falando alto. Aí essa pessoa, ela está atrapalhando, porque ela não está ouvindo a palavra de Deus, sendo edificado pela palavra, e também está atrapalhando o seu irmão que está do lado a ouvir a palavra, a entender a palavra. Né, irmãos? A questão aqui não é que a pessoa venha ser proibida a falar em língua estranha na igreja, não, irmãos. Pode falar, mas com sabedoria, irmãos, né? Louvado seja o nome do Senhor. A língua estranha edifica a nossa vida e a profecia edifica o nosso próximo, irmãos, né? Os demais dons edificam o nosso próprio, a profecia edifica o nosso próximo. E até mesmo edifica aqueles que servem a Deus e também aqueles que não servem a Deus. Porque ambos os dois ouvem aquilo que Deus quer, irmãos, aquilo que Deus almeja, irmãos, né? E quando a pessoa ouve, a pessoa é edificada, a fé da pessoa aumenta. Eu me recordo uma vez que nós estávamos indo para o monte, era 2 carros, né? Os 2 carros estavam cheios de pastor, de evangelista, e nós estávamos indo para o monte. O monte era bem distante, né? Eu acho que era 4 cidades depois da nossa. E estávamos indo, e no caminho, né, o meu pastor, na época, ele começou a chorar e falar em língua estranha, e daqui a pouco houve intérprete, né? E Deus, e o carro, ele parou o carro, os 2 carros parou em frente a uma casa, e ali ele chorando e falando em mistério, e na mesma hora, né, Deus falando conosco também, e ele falando assim, o Senhor falando através dele assim, olha, não vai para aquele lugar porque é um laço preparado ali.